Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Bem Comigo. E hoje o assunto vai direto num lugar que quando dói, meu amigo e minha amiga, quando dói acontece o quê? A gente sente na pele, ou melhor, na garganta, tá? O assunto de hoje, a gente vai falar sobre dor da garganta, amígdalas, faringite, rouquidão, cansaço ao falar, caroço no pescoço, cansa, será? E tudo mais que envolve essa região, que é claro, né, nos dá voz, né, a gente come, a gente, sei lá, será que a gente respira também ali pelo trato da garganta? E é claro que quem vai conversar conosco sobre isso é o nosso convidado que já faz parte da nossa casa, Dr. Guilherme Castro Alves. Seja bem-vindo a mais um De Bem Comigo. Olá, Écio. Olá, pessoal que nos acompanha aqui no De Bem Comigo. Uma satisfação estar aqui novamente e falar de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia dentro da otorrinolaringologia. Muito bem. Doutor, é um assunto tão... que as pessoas podem pensar, mas é tão básico, eles vão falar de garganta mesmo, mas todo mundo sabe da garganta, mas não é bem assim, né? O básico sobre a garganta requer um pouco de atenção. E a gente já começa falando sobre o que é a garganta e quais são as causas das dores da garganta, doutor. Realmente, parece ser algo muito simples, porque todo mundo em algum momento ou em vários momentos da vida acabou vivenciando uma dor de garganta, mas podem existir várias causas da inflamação nessa região que ela faz contato com outras regiões, ela acaba sofrendo com problemas inclusive de outras regiões. Olha só, aquilo que a gente chama de garganta se chama orofaringe. Nós temos um órgão aqui dentro chamado faringe, é um tubo, em que esse tubo começa lá no fundo do nariz, a rinofaringe, depois vem a região que a gente chama de garganta, a orofaringe, e aí vem a hipofaringe, depois vem a laringe. Então, todo esse tubo certo, é o que compõe a garganta em si. Então, começa ali na orofaringe e vai descendo até a região da laringe. Então, Por tipo isso, assim, faringite, amidalite, laringite, tudo isso está envolvido ali dentro dos princípios de dores de garganta. isso mesmo. A depender do órgão, da região que está sendo afetada dentro da garganta, vai dar-se um nome diferente. Por exemplo, na nossa garganta, nós temos nas laterais aquelas regiões ovaladas chamadas amígdalas ou tonsilas amidalianas. Tonsilas. Amidalianas, nossa, não diferente isso. E as amígdalas, comumente conhecidas, são aos pares, elas fazem parte de uma defesa inata inicial na nossa vida. Ela é muito importante como um mecanismo de defesa. Enquanto a criança ainda está aprendendo a se defender, se proteger, aprendendo através das vacinas, através da imunidade humoral, que é a imunidade especializada, as amígdalas têm esse papel. E elas podem pegar infecções virais ou bacterianas e inflamar. E às vezes de maneiras recorrentes, inclusive ela pode tomar outros aspectos e tamanhos, além daqueles que a gente já conhece. E aí começam a vir os demais problemas. Se o problema não é na amígdala, é só naquela parede lá de trás, ok, uma faringite. Agora, quando o problema é mais embaixo, aí você pode ter uma laringite, uma traqueite, então aí vai depender. Entendi. Doutor, toda dor de garganta é sinal de infecção? Nem sempre é sinal de infecção. Por quê? Muitas vezes sim. Vejam só, cerca de 70% das inflamações de garganta são por causa viral. Certo. Então, o vírus da gripe, adenovírus, rinovírus, enfim, Epstein-Barr vírus, eles podem inflamar, tentar invadir a nossa garganta, aí a faringe, a orofaringe com as amígdalas reagem para fazer essa proteção. Aí elas incham, demoram 3, 5 dias, você está melhor. Você faz as medidas ali de contenção, está tudo resolvido. Você pode ter uma inflamação por uma bactéria e você também pode ter situações em que inflamações de outras regiões, por exemplo, numa sinusite. A sinusite, quando a secreção está descendo lá do fundo do nariz para a garganta, não é necessariamente apenas a garganta que é o problema, está vindo lá do fundo do nariz. E além de que outras agressões podem levar a inflamações na garganta sem ter um fator infeccioso envolvido. Por exemplo, se eu começar a falar aqui muitas horas, não me hidratar, eu vou cansar minha voz, eu vou colocar o ar de maneira mais gelada na minha garganta e isso vai gerar uma certa inflamação, porque eu fiz um esforço abusivo.
Como saber, doutor Guilherme, essa aqui é interessante, isso aqui, se é vírus, bactéria ou apenas irritação? Ah, ele está com uma inflamação viral. Ah, está com uma inflamação bacteriana. Ah, não, isso aqui é apenas uma irritação de garganta. Pronto. Primeiro, entre aquilo que é infeccioso daquilo que é só uma irritação. Por exemplo, não vai dar febre se é só uma irritação na garganta. Irritação nada de febre. Vai arder, assim como uma infecção? Sim. Mas qual o detalhe? Você repousou a voz, você descansou ali a sua garganta, tomou outras medidas, logo essa irritação vai passar. Agora, se é por um vírus, se é por uma bactéria, aí não, o negócio já muda. Vai passar, se for por um vírus, de 3 a 5 dias você vai melhorar. Normalmente, uma infecção de garganta por vírus, você pode ter o escorrimento nasal, febres mais baixas, incomoda bem menos do que nas situações de bactérias. Pode ser só um desconforto ali, né? Uma indisposição, não chega a ser algo que vai te parar, te travar, né? Isso mesmo. Você vai ter uma dificuldade na hora de engolir, de tomar uma água, vai te apertar ali um pouquinho, você vai talvez sentir como se estivesse engasgando, tivesse algo preso ali, mas logo você se recupera. E já quando a gente está falando de infecções por bactérias, aí não. Aí essas infecções demoram mais, precisam da utilização de antibióticos, febres persistentes, febres altas e podem gerar complicações. Entendi. Às vezes a gente acha que uma amidalite é um negócio simples, mas não, a gente tem que cuidar da maneira correta, passar por avaliação médica para que seja pensado de maneira racional qual o melhor tratamento para aquela dor de garganta. Tem muita gente por aí, Aécio, que na primeira dor de garganta, que nem hoje de manhã, uma paciente passou comigo, doutor, eu amanheci com dor de garganta, tomei uma amoxicilina. Olha só, gente, ou uma azitromicina. Esses medicamentos, eles são antibióticos. Antibióticos não servem para matar os vírus, antibióticos servem para matar bactérias. E outra, se você tomar um antibiótico de maneira inadequada, pelo tempo inadequado, pela dose inadequada, você além de não resolver o problema, você pode estimular a seletividade de bactérias para bactérias resistentes. E aí, uma coisa errada que você faz, toda a comunidade, toda a cidade, às vezes um país, pode sofrer as consequências do uso abusivo de antibióticos desnecessariamente. Gente, infelizmente, as bactérias resistentes estão espalhadas no nosso meio. Ah, doutor, mas eu nunca tomei um antibiótico por conta própria, tomei sempre quando foi prescrito. Ok, mas seu vizinho e seu irmão, sua mãe, alguém já deve ter feito um uso inadequado. Então, por isso, é muito importante uma avaliação médica para poder pensar e racionalizar a utilização do medicamento correto. Por isso, gente, que foi exigida a questão do receituário, né? A comprar um antibiótico justamente pelo uso exacerbado que estava acontecendo, né? Várias pessoas tendo resistência, de fato, a antibióticos e ele não sendo mais eficaz para doenças que antes ele era, de fato, a solução. Então as pessoas estavam consumindo de forma completamente, né, irracional mesmo, né? Gente tomando amoxicilina para dor de cabeça, achando que é analgésico. Mas assim, isso é muito importante, essa portaria que levou à retenção da segunda via da receita. Porém, a gente sabe que, principalmente nos interiores do Brasil... Nos bairros, ali na farmacinha da esquina, o rapaz lá, o dono, é amigo de todo mundo... E aí vai acabar dispensando principalmente os antibióticos mais básicos, que acabam não tendo tanta fiscalização, acaba dispersando aí na comunidade. Infelizmente isso acaba acontecendo ainda. É verdade, doutor, que complicado. Doutor, e quando a dor de garganta, isso aqui é interessante também, ela deixa de ser algo simples e vira aí um sinal de alerta? Vamos falar sobre isso. Gente, isso é muito importante. Lógico, a maioria absoluta das inflamações, das infecções de garganta, elas acabam tendo uma resolução com um tratamento adequado. Porém, a gente tem que pensar em outras situações. O que a gente acabou de falar, as bactérias resistentes. Você começou a fazer o tratamento, percebeu que não está melhorando, já está no 3º, 4º, 5º dia do antibiótico terapia, não está melhorando nada, está piorando, está com a febre persistindo, não está conseguindo engolir. Você está lá travado, os dentes você não consegue abrir a boca, não consegue falar, parece que tem batata quente na garganta. A pessoa fica falando como se estivesse entalada. Além da dificuldade de respirar, sentir realmente que está fechando ali a garganta,
Então, aqui já é um ponto importante. Você procurar uma avaliação no pronto atendimento o quanto antes para que seja identificada uma possível complicação, porque as amidalites podem passar para abscessos faríngeos, retrofaríngeos, e isso pode levar sim a óbito. Então, uma amidalite que não foi bem tratada ou que teve uma bactéria resistente, sim, pode levar a problemas, a consequências mais graves, como o óbito. Então, passar por uma avaliação no pronto atendimento vai poder fazer essa diferenciação. É só, entre aspas, uma bactéria que está resistindo mais, ainda não virou uma consequência mais grave? Ótimo. Troca a medicação, faz as medidas de controle, vamos resolver nos próximos dias. Não, já é um abscesso amidaliano. Aí tem que encaminhar para uma conduta cirúrgica com otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião geral, enfim. O importante é controlar aquela possível complicação ali. Uhum. Doutor Guilherme, vamos falar sobre a questão, né, de caroços no pescoço, né, de pus nas amígdalas, a questão da febre constante, persistente, dificuldade de engolir. Tudo isso é um conjunto, né, como a gente acabou de falar, deu alguns exemplos, de sinais que precisam de um alerta redobrar. Por exemplo, a pessoa não está conseguindo comer, né? Caroço no pescoço, né? Qual seria o estágio, né, que isso poderia ser um sinal, por exemplo, eu posso estar com câncer de garganta, né, que é um câncer que precisa de muito alerta, né, que está ali dentro do nosso sistema, onde a gente alimenta, o nosso sistema digestivo, começa pela boca, a gente aprende isso na escola, né, aí vem a boca, o esôfago, né, o estômago, o intestino. Como que a gente tem que entender isso bem e ficar atento a esses alertas? Claro. Primeiro, antes de chegar nesse detalhe do possível câncer de garganta, Certo. É importante a gente pontuar o seguinte: os caroços no pescoço, o que eles são? E dão vários nomes para isso, principalmente aqui no Nordeste. Landra, íngua, na verdade, nada mais são do que... alguns falam glândulas também. São os linfonodos. Nós temos milhares pelo nosso corpo. Os linfonodos, eles fazem parte da nossa defesa. Eu costumo explicar para meus pacientes o seguinte: os linfonodos, você pensa num acampamento avançado de um exército. Então, o acampamento está montado, mas ele não tem nenhum soldado ali. Então, quando tem um ataque, alguma região está sob ameaça, então os soldados eles vão para aquele linfonodo, acampam ali para poder fazer a proteção à distância. Por exemplo, se eu tiver com uma amidalite, então os meus linfonodos aqui embaixo, na região submandibular, aqui na região cervical, um ou alguns deles vão reagir, eles vão crescer, vão ficar dolorosos, muitas vezes avermelhados, e quando essa infecção não é tratada, ela segue em frente, acontece que às vezes até supura o próprio linfonodo. Agora, se a pessoa tem um histórico aí de tabagismo, se tem um histórico familiar de câncer, então é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial, diferenciar da possibilidade de um câncer de garganta. A principal causa, disparadamente, é o tabagismo. E algumas pessoas que acabam tendo também o costume de tomar bebidas muito quentes em altíssimas temperaturas, sim, também ao longo de anos de exposição a altas temperaturas podem desenvolver também lesões cancerígenas na garganta. Mas, gente, ressaltando, é uma pequena parcela. A maioria das pessoas, quando tem algum problema na garganta, vão ter por questões inflamatórias, questões infecciosas, controlou, resolveu. Agora, quem tem esses fatores de risco, aí você tem que pensar de outra maneira. Essa dificuldade para engolir está persistindo, ela está piorando, a pessoa está rouca, está se engasgando fácil, os linfonodos estão grandes e por muito tempo estão endurecidos e está aumentando a cada dia que passa, aí já são sinais fundamentais para você procurar a avaliação de um otorrinolaringologista ou de um cirurgião de cabeça e pescoço. E lá vai ser identificado através de exames, uma videolaringoscopia, uma tomografia, onde esta lesão está situada e a partir disso fazer o estadiamento, fazer o tratamento, seja um tratamento cirúrgico, seja um tratamento quimioterapia, radioterapia, e consegue controlar o problema. Se identificado de maneira inicial, você consegue atingir a cura do problema.
E isso me fez lembrar um paciente que eu tive, em Rosário, que eu atendo lá em Rosário. Certo. Logo assim, minha primeira ida a Rosário, chegou um paciente, que é um senhor de 70 anos, era tabagista de muito tempo, e ele veio me falando de uma rouquidão que estava só piorando. Ele já estava começando, além de sentir o negócio preso na garganta, ele já estava começando a ter uma dificuldade para deglutir. E nós fizemos lá no dia videolaringoscopia, detectamos uma lesão suspeita e a partir disso nós demos o segmento. Passou por uma avaliação com o cirurgião de cabeça e pescoço, fez sessões de radioterapia e agora ele está há 2 anos apenas em acompanhamento. Ele vai a cada 6 meses lá comigo, apenas para repetir o exame, para mostrar para o cirurgião dele que está tudo como se, entre aspas, nada tivesse acontecido. Claro, a radioterapia deixa algumas situações alteradas ali, Sim. mas é muito pouco. O problema dele está controlado, está resolvido, ele não tem mais câncer. Então, lógico, tem um protocolo, vai acompanhar ele 5 anos, pela questão de possibilidade de recidiva. Mas até agora não há sinal nenhum de volta do problema. Entendi. Olha só, porque já descobriu antes. Tomou o susto, mas resolveu, cessou o tabagismo. Ótimo, a tendência é que esteja tudo sob controle. Entendi. E caso algum dia apareça uma outra lesão na mesma região, refaz o tratamento, resolve do mesmo jeito. Isso é importante, gente, ter em mente. Procurar ajuda que resolve o problema. Agora, não pode deixar passar 1 ano, 2 anos, que aí já não vai ter mais jeito. Quando você vai ver, já está espalhado por todo o pescoço. E aí, muitas vezes, são cirurgias mutilantes, em que muitas pessoas ficam até sem falar, com dificuldades para deglutir, enfim, acaba mudando completamente a qualidade de vida da pessoa, isto é, quando não se torna algo irreversível, levando até a óbito. Verdade. Doutor Guilherme, vamos falar sobre refluxo? Que eu acho que as pessoas, às vezes, elas não têm essa dimensão que, sim, ele pode afetar a garganta, porque está tudo interligado. Eu estou falando com bobagem? Isso é verdade. Lembra no começo que eu falei que a garganta é um ponto de encontro do nariz com a boca, com o estômago, com o pulmão? Então, essa interseção que a garganta tem, ela acaba sofrendo por problemas que vêm de outras regiões, de outros órgãos. E aqui a gente traz a questão do refluxo. É importante primeiro a gente separar o que é doença do refluxo gastroesofágico da doença do refluxo laringofaríngeo. Então, só pontuando aqui tecnicamente, aquilo que é coisa típica no refluxo, a gente considera do refluxo gastroesofágico. Aquilo que é atípico é a parte do refluxo laringofaríngeo. Deixa eu explicar. Olha só, o nosso estômago, ele tem um ácido para fazer a digestão dos alimentos. O ácido é ácido em qualquer lugar, dentro ou fora da gente. O ácido queima, o ácido machuca, corrói. E o nosso estômago, o nosso trato digestivo, ele tem uma proteção, ele tem um revestimento. E aí, por exemplo, se o revestimento estiver ok com relação à quantidade de ácido, 0 a 0. É o normal, você não vai sentir nada. Agora, se no seu estômago tem excesso de ácido, o teu estômago vai sofrer, você vai ter uma gastrite, uma úlcera, outros problemas. Agora, ao longo do dia, é comum que pontualmente possa subir ácido para o esôfago. É aquele refluxo fisiológico. A gente come um pouco a mais, você vai sentir aquela azia, sentir que subiu um pouco do alimento, parece que está aqui no meio do caminho. E o esôfago ele tem um certo preparo, porém, se vem muito ácido de maneira constante, aí vem os sintomas típicos do refluxo gastroesofágico, que é a azia, queimação, a dor aqui no meio do peito, aquela que irradia para as costas. Muita gente às vezes acredita que está até infartando. E nada mais é do que a dor da esofagite pelo refluxo. E quando a gente vai falar dos sintomas atípicos do refluxo, que faz parte do escopo da doença do refluxo de garganta, o refluxo laringofaríngeo, é o quê? É o pigarro, aquela sensação de bolo preso na garganta, é a rouquidão, é a dor de garganta frequente. E aí essa dor de garganta frequente, ela acaba levando muitas pessoas a operar das amígdalas. Operei da amígdala, continua inflamando a garganta, porque o problema não eram apenas as amígdalas. Então a gente tem que tratar quando o refluxo está causando uma amidalite, uma faringite, uma laringite, ou então algumas crianças principalmente podem ter otites de repetição por conta do refluxo, atacando as rinites, as sinusites, causando adenoidites
e além de lesões nas próprias cordas vocais. E aqui eu quero chamar a atenção para os profissionais da voz, Aécio. Olha só, Écio. Temos Guilherme que cuidar. também. Fala pra caramba. A gente que fala demais, a gente tem que cuidar do refluxo. Olha só, eu costumo sempre também fazer uma comparação para a pessoa entender. Imagina um calo no nosso pé. Certo. Incomoda. Muito. Você vai levando ali a vida te incomodando. Ok. Agora imagina um calo desse no pé de um maratonista. Aí ele não consegue completar a prova. Impediu completamente. Vai sangrar, vai machucar, ele para. Essa comparação eu faço com o refluxo na garganta de um profissional da voz. Para você que é professor, radialista, comunicador, apresentador, professor, médico, cuide da sua voz. Porque, olha só, o refluxo na garganta de um profissional da voz vai ter um impacto muito maior. Da mesma forma que o calo no pé de um maratonista. Nós somos maratonistas da voz. Horas falando em consultório, horas falando para as multidões. Então, temos que ter todo esse cuidado, porque senão, vai ficar rouco o tempo todo. Vai ficar machucando a sua corda vocal, você vai forçar a voz e virão outros problemas maiores. Então, o refluxo não é um negocinho bobo. Não é um negocinho apenas besteirinha simples. Ainda mais aqui no Maranhão, que a gente adora um cafezinho preto várias vezes ao dia, aquela farinha de puba, aquela farinha bem crocante, amarelinha. É delicioso? Eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que são os principais fatores causadores de gastrite, refluxo, enfim. E dentro do tratamento, não adianta só pensar em remédio. No tratamento do refluxo, a gente tem que corrigir os fatores alimentares que levam o refluxo a acontecer. Então, isso é fundamental. Passar por uma avaliação com o seu otorrino para entender a causa do seu refluxo e o que o refluxo está causando na sua garganta. Entendi. Doutor Guilherme, a gente vai agora para os nossos mitos e verdades, porque tem muita coisa que a gente pesquisou na internet que é dúvida e algumas pessoas tratam isso como senso comum e a gente vai quebrar esses mitos e verdades agora. Vamos lá. Doutor Guilherme, primeiro mito e verdade. Garganta inflamada sempre precisa de antibiótico? Mito ou verdade? Mito. Cerca de 70% das vezes é infecção viral. Então, não precisa de antibiótico. E como eu acabei de falar, algumas vezes também pode ser por refluxo. Então, quando você vai tomar um antibiótico, você está com refluxo, você vai piorar o seu refluxo, talvez até causar uma diarreia desnecessária, piorando sua questão digestiva. Então, procurar um profissional para saber se você vai precisar ou não tomar um antibiótico. Próximo mito e verdade. Tomar sorvete piora a garganta, dor na garganta. Isso aqui é coisa de mãe. Essa daí é bem polêmica. Olha só, a questão principal não é o gelado em si. Por exemplo, se você está com uma dor de garganta e tomar uma coisa mais gelada, você vai sentir um incômodo, mas não necessariamente aquilo vai piorar a doença que está lá. O que muitas vezes as pessoas têm são quadros de rinite, uma rinite vasomotora, ou outras sensibilidades, ou até a doença do refluxo, em que a pessoa vai lá, toma um sorvetinho gelado e piora. Só por curiosidade, os nossos pacientes, quando eles operam de amígdala e adenoide, qual é a dieta? São 15 dias tomando sorvete, gelatina, ou seja, coisas geladas, líquidas e pastosas para ajudar no tratamento de um pós-operatório da garganta. Doutor Guilherme, essa aqui é polêmica também. Pastilhas aliviam, mas não tratam, aliviam e tratam, ou não acontece nada? Depende muito da situação. E às vezes eles até pioram o problema. Olha só, as pastilhas, se você está ali com uma inflamação porque está com vírus na garganta, ok, dá uma aliviada com o passar dos dias, o próprio corpo vai resolver a situação da amidalite viral, da faringite viral. Agora, se você está com uma infecção bacteriana, você diminui a dor, mas não resolveu nada. Se você está com uma lesão na sua corda vocal, aí que vem um grande problema. Você anestesia a região das cordas vocais, você perde a autopercepção nas suas cordas vocais e você vai lá e abusa ainda mais, faz mais esforço. É igual um jogador de futebol, está lesionado, faz uma anestesia no local, vai jogar, se arrebenta. Então, muito importante, se você está rouco, procurar uma avaliação e evitar a utilização dessas pastilhas. Como eu disse, pode piorar o seu problema por isso.
Doutor Guilherme, isso aqui é das avós. Menino, menina, não pode tomar banho à noite e molhar a cabeça se estiver com a garganta inflamada. Mito ou verdade? Essa daí é das antigas também. Olha só, não necessariamente é o problema na garganta. Por exemplo, a criança, ela tem uma rinite, já tem ali um outro problema por trás, ficar de cabelo molhado por muito tempo, aí sim você pode ter, principalmente à noite, ter o desencadear de uma crise da rinite. Lembrando Mas que se a você rinite, enxugar o cabelo direitinho, ok. se você enxugou, você secou o cabelo, tá resolvido. Não é o fato de molhar. Porque a água não tem vírus. Então, a questão é ficar molhado muito tempo, sendo gatilho para outros problemas, não necessariamente para o problema de garganta. Ah, não, mas eu vi meu filho, meu sobrinho fez isso e piorou da garganta. Sim, mas com certeza o nariz dele ficou ruim junto. Então, é importante lembrar outros contextos, não necessariamente uma amidalite, porque como você falou mesmo, não tem vírus, não tem bactéria. Dor de garganta frequente pode indicar problema na imunidade, doutor Guilherme? Mito ou verdade? Sim, com certeza. Inclusive, doenças, imunodeficiências podem ser descobertas em investigações de infecções recorrentes. Algumas pessoas com anemia, enfim, tudo aquilo que pode diminuir a proteção do seu corpo pode abrir espaço para inflamações e infecções. E sim, é verdade. Último, doutor Guilherme, garganta irritada pode ser sintoma de estresse? Sim, com certeza. Olha só, vamos lembrar aqui do refluxo. Quando a gente está mais estressado, a gente diminui a proteção na região digestiva, aumenta a acidez, além de outras situações que podem acontecer. Fisicamente falando, um refluxo pode ser piorado e, consequentemente, piorar a garganta. Além de que, falando da questão nossa neurológica, muitas vezes palavras que não foram faladas a gente sente preso na garganta. Então, pode dar aquela sensação da amargura, alguma coisa que não foi bem resolvida, você sente aquele entalar, aquele bolo, algo que não ficou bem resolvido, vai te dar um incômodo, aquela sensação de chorar. Aí sim, ok, vai te dar o incômodo, uma irritação, mas não necessariamente uma amidalite, uma infecção. Pronto, respondidos os nossos mitos e verdades aí. Vamos falar sobre tratamento e prevenções. Eu acho que isso é bem interessante para a gente entender melhor como que a gente pode cuidar melhor, doutor Guilherme, da saúde da garganta, né? Vamos falar de um âmbito geral. E essa prevenção ela pode ser prevenida para infecções frequentes, a questão do gargarejo realmente funciona, e quando essa cirurgia, né, quando é necessário uma cirurgia indicada para um tratamento. Pronto. Começar pelo gargarejo. O gargarejo, ele não é o suprassumo de tudo, ele Mas não ele vai ajuda? matar a bactéria. Sim, porque vai hidratar a sua garganta, tirar aquele inchaço, diminuir a irritação, você vai conseguir comer melhor. Nos contextos de quem está rouco, você dá uma relaxada na sua corda vocal, diminui o incômodo ali. Ok, vai te ajudar, mas se você, por exemplo, está com uma bactéria na garganta, só isso não vai ser suficiente. Então é importante procurar uma ajuda médica. Já com relação às amidalites de repetição, para a cirurgia, nós temos critérios, gente. Não é porque você teve 2 no ano que você vai pensar em tirar. Não é porque você tem uma amígdala ali mais ou menos que você vai pensar em tirar. Não, existem critérios. Hoje em dia, claro, com o advento de outros tratamentos, reduziu muito a quantidade de cirurgias, porém, a gente utiliza quais são os principais critérios. Então, nós temos um negócio chamado critério de Paradise, que vai dizer das amidalites de repetição. Se a criança tem 7 amidalites no ano, se a criança tem 5 amidalites em 2 anos, né, cada ano em 2 anos, ou 3 amidalites por ano por 3 anos consecutivos, podem preencher critérios. Amígdalas muito grandes. E aqui a gente utiliza uma escala de tamanho para amígdalas. 0 são amígdalas que não se veem quando abre a boca, e grau 4 são amígdalas tão grandes que tocam uma na outra. Então, quando a gente vai pensar no tamanho, a gente vai pensar naquilo que está obstruindo a passagem do ar, por exemplo, gerando roncos ou facilitando infecções. Amígdalas grau 3, amígdalas grau 4. Então, aí a gente vai pensar em operar. E, gente, a cirurgia de amígdala é uma cirurgia segura. Como qualquer procedimento, tem seus riscos, mas também tem grandes benefícios. Então é importante pesar os riscos e os benefícios, elucidar as dúvidas com o cirurgião para você ir seguro. A estatística de ressangramento ela é muito baixa.
Ah, mas teve um ou outro caso. São casos isolados, como qualquer outro procedimento. Eu costumo brincar com o pessoal, nada é isento de risco. Até atravessar a rua sem carro, você pode tropeçar e cair, bater a cabeça. Então, ainda mais um procedimento cirúrgico. Porém, hoje em dia, com as novas técnicas, esses riscos são minimizados, controlados e caso tenha alguma complicação, essas complicações são reparadas. Doutor Guilherme, a gente está chegando quase ao fim do nosso bate-papo, passa voando aqui o bate-papo com o doutor Guilherme. E eu quero que você, agora chegou a nossa hora do nosso Deixa o Norte, né? E eu quero que você deixe um conselho prático para a nossa audiência que está nos ouvindo, né? O que você pode dizer para essa pessoa que sofre com problemas recorrentes de garganta e quer ter mais qualidade de vida, doutor Guilherme? Primeiro, evite a automedicação. A automedicação, ela pode maquiar o teu problema, ela pode gerar resistência bacteriana, pode adiar o seu tratamento adequado. Se, por exemplo, a pessoa está ali desenvolvendo um câncer, você pode tardar a intervenção precoce que ia prevenir complicações do câncer. Então, isso é fundamental. Primeiro ponto, importantíssimo. Segundo ponto, você gripou, fez ali o gargarejo no primeiro dia, tomou um anti-inflamatório, não estou falando de antibiótico, fez coisas simples, tomou seu mel com limão ali, não resolveu, aí é chance de você precisar, se a febre está persistente, você não está conseguindo engolir, importantíssimo você passar por avaliação no pronto atendimento. Comecei o tratamento do pronto atendimento, não melhorou, fundamental passar por avaliação do seu otorrino de confiança. Doutor, tô percebendo aqui, tem caroço que não está sumindo, tem vários meses, estou com dificuldade, estou com rouquidão. Passar por avaliação, isso é muito importante. O volume do meu pescoço aqui no meio cresceu. Pode ser um problema na tireoide, pode ser um bócio, sim, é muito comum aqui no Brasil. É importante também passar por uma avaliação do otorrino, do cirurgião de cabeça e pescoço. E para você que é profissional da voz, tenha sempre um acompanhamento recorrente, porque isso minimiza riscos e gera uma longa vida, uma longa carreira profissional da voz, evitando que ele tenha que parar por um tempo para ter que tratar de um problema na corda vocal. Doutor Guilherme, mais uma vez, obrigado por essa aula leve e esclarecedora, né? Muito obrigado mais uma vez. Se você que nos acompanha já sabe, né? Se inscreve lá no canal do Viva, curte esse episódio, compartilha e vamos falar das redes sociais do Dr. Guilherme. Claro, você consegue me encontrar em todas as redes sociais, @drguilhermeotorrino, e no meu site, drguilhermeotorrino.com. Lá tem várias dicas, artigos e orientações que vão te ajudar a também sanar outras dúvidas. E siga os outros vídeos das minhas redes sociais também, para você aprender muito mais. Muito bem, esse é só o primeiro episódio do Dr. Guilherme desse mês de junho. Tem muito mais ainda aqui no nosso De Bem Comigo. Para dar um tchau, Dr. Guilherme. Até a próxima, pessoal, e...